Saudações e hoje acadêmicas. Estamos aqui com uma Koala, uma Heligoland, é um arquipélago alemão, é o quinto álbum do Massive Attack, seja lá o que for, contém 3 lúpulos, né? Strata, que é a mistura da maconha com maracujá, e Dowsett, que tem damasco, lembra mamão, algumas frutas grapefruit, né? E também tem o Simcoe, que vai lembrar provavelmente o outro lúpulo, que é o Cascade, que vai trazer um toque amadeirado, meio florestal, né? Um tom de pinho. E aí vamos degustar adequadamente essa Double IPA Heligoland, né? Chegou hoje e já fiz questão de beber, né, nessa taça que eu pedi, que eu achei extremamente curiosa. Há de ter uma função, né, essa abertura aqui do bocal, mas vamos ao que interessa, já que hoje são saudações acadêmicas, e o texto que eu vou trazer hoje é do Klaus Schipke, que vai falar sobre a retroatividade no direito tributário, só que de uma forma a tentar trazer uma teoria, uma estrutura, né? E aí, de antemão, já fazemos o aviso, né, que a irretroatividade ela é queridinha pelo direito brasileiro, mas nos outros ordenamentos tributários, jurídicos, ela não é lá essas coisas não é lá essas Coca-Colas. Por quê? A retroatividade que é algo geralmente vedado pelo direito penal, ela não é pelo direito tributário por objetivos diferentes, né? Mas alguns países ao qual a irretroatividade ergueu que é uma estatura constitucional, além do Brasil, né, que proíbe cobrar tributos cujos fatos tenham se realizado anteriormente à vigência da lei que ou instituiu ou aumentou, também é reconhecido na Rússia, né, quando as leis que criam novos tributos ou impostos que produzam um efeito prejudicial para o contribuinte não poderiam ter efeitos retroativos, e aqui faço uma ressalva, se por isso se produzisse efeitos benéficos, talvez poderiam. E na Argélia, por exemplo, os impostos não podem ser estabelecidos retroativamente. Então veja, a regra geral aqui, apesar desses exemplos, é que as constituições não tragam consigo uma forma expressa de proibição à retroatividade, né? Justamente porque a irretroatividade inerente ao direito penal, ela não pode, segundo essa doutrina, ela não pode escapar aqui para o direito tributário, já que o direito penal tem como objetivo definir previamente quais comportamentos são os puníveis, né? E deixar claro a regra do jogo para evitar que se pratique condutas questionáveis, condutas que não devam ser colocadas para bagunçar o ordenamento, né? Então, é interessante aqui que as pessoas não cometam atos penalmente puníveis. Só que, por outro lado, não é interessante que o governo tenha o Estado tenha essa limitação arrecadatória, né? Então, não é indesejável que o Estado tenha a possibilidade de arrecadar tributos antes de uma lei. Pelo contrário, muito desejável é pelo Estado, só que em algumas circunstâncias, pelo bem geral, né, essa tributação retroativa é recomendada e algumas vezes inevitável. Aí eu falei e ainda não bebi. Olha, excelente cerveja. Excelente. Só um segundo, vou oferecer aqui dentro de casa. Retornando aqui depois desse momento Coca-Cola de compartilhamento, é necessário aqui, depois de feitas as distinções entre retroatividade penal e retroatividade tributária, na realidade foi uma distinção teleológica e não uma distinção realmente normativa,
é necessário estabelecer alguns fundamentos, né? Porque ainda que exista um princípio segundo o qual os tributos somente podem ser exigidos à medida que exista a lei, né? O princípio aqui da submissão ao princípio da reserva legal, não é do princípio da reserva legal que se deriva aqui uma proibição de retroatividade. Isso é claro nas constituições em que não seja, não tenha essa previsão expressa na Constituição. Então tem que extrair de algum lugar, e não é da reserva legal, né? É por esse motivo que quando se realiza controle de constitucionalidade, aqui por exemplo, Áustria, França, Suíça, não se reconhece proibição alguma retroatividade no direito tributário, né? No entanto, em diferentes termos, já foi pronunciado aqui no tribunal, né, lá no Tribunal Constitucional Alemão, que a existência de uma proibição de uma eficácia retroativa das leis se deriva aqui de alguns princípios, que não da legalidade, mas expressamente, mas da certeza do direito, da proteção, da confiança e do próprio Estado de Direito, né? Por outro lado, a corte italiana, de uma forma mais soft, né, ela entende que a certeza aqui do direito, que a clareza das relações entre o contribuinte e fisco conduzem aqui a uma proibição da retroatividade, que essa vedação à retroatividade exerce um papel unicamente orientador ao legislador na hora de estabelecer ali uma majoração tributária. Mas a vedação à retroatividade não encontra aqui um abrigo, um agasalho constitucional, né? Já que a própria Constituição, a própria Carta Italiana, ela vai proibir a retroatividade apenas em matéria penal, né? Ela é excelente. Ainda bem que eu pedi bastante dessa. Porque ela tinha o seguinte, quando você pedia 4 dela, vinha essa tacinha aqui interessante. Então, como sou impar aqui em casa, pedimos duas caixas. E aí, voltando aqui, após essa lembrança que eu estava bebendo devagar, e a cerveja estava esquentando, o tempo passando, percebemos aqui que a carta italiana ela confere aqui um caráter político ao princípio, né? E não um princípio da vedação à retroatividade como algo que deva ser seguido em todas as legislações, né? É aqui com a finalidade de demonstrar que não existe uma proibição da retroatividade, se questiona aqui a existência de um dever dos contribuintes de se comportarem racionalmente, aqui independentemente das leis tributárias e em especial aqui no campo das relações, de modo que esse dever do contribuinte de se comportarem planejando racionalmente, seria previsível que o legislador decida, seria previsível para os contribuintes verificar se o legislador poderia retroagir determinado comportamento como pressuposto do tributo. Então a gente tem que arrumar uma coisa aqui para abolir essa retroatividade do ponto de vista do contribuinte, do ponto de vista do seu planejamento. E aí poderia, segundo Chipke, responder a seguinte argumentação, de que aos contribuintes estaria permitido se comportar de uma forma que as suas ações, o seu planejamento, provoque a menor incidência fiscal possível, né? E desse modo, segundo Chipke, se conseguiria aqui uma articulação do direito tributário que vai situar o contribuinte em poder aqui influenciar no gravame, não de definir a alíquota, não de definir a base tributável, mas sim de verificar ali na legislação quais são as opções viáveis para ele. Eu vou ser MEI, eu vou entrar no simples, eu vou fazer lucro presumido, vou fazer lucro real, né? O contribuinte teria direito, sim, de se planejar em relação a isso, né? E eleger determinadas formas e consequências jurídicas que melhor se adequem, né? Então, basta aqui que o legislador tributário ele não atribua a realização de todos os fatos economicamente idênticos ao nascimento de uma obrigação tributária similar
que aí a justiça formal irá se manifestar, né? Porque só poderia submeter à tributação aquilo que seria previsto em lei. E o que não é previsto em lei, o contribuinte, segundo essa perspectiva, poderia se beneficiar, né? Justamente por causa da certeza do direito e da legalidade, né? E aí, sobre esse prisma da justiça fiscal, se obteria aqui um tratamento fiscal idêntico para todos, né? Aqui também é necessário ressaltar que o princípio da igualdade exige um direito tributário que não está destinado a permitir comportamentos estratégicos, abusivos, né? E que aqui que seja também natural vincular uma mesma consequência fiscal a idênticos fatos econômicos, né? Então, não é a partir do princípio da igualdade, né? Não é garantido que todo mundo vai ser tratado de forma, os semelhantes vão ser tratados de forma semelhante, os diferentes vão ser tratados diferentes. Não é por meio do princípio de igualdade que se garante isso. Não se garante que as pessoas possam abusar disso, né? E isso também reflete nos benefícios fiscais, que essa quantidade de benefícios fiscais não podem se estabelecer de fato com fatos retroativos. Não pode chegar em 2021 um benefício fiscal a partir para impostos de 2015, né? Gerando o direito de restituição, por exemplo, né? Mas basicamente uma das defesas é que se você alterar retroativamente o imposto, para quem você repassaria? Você não ia ter essa chance de transferir essa repercussão econômica sucessivamente, porque o fato já se consolidou, as relações já se encerraram, né? Então, à medida que você institui um tributo retroativamente, o cara que se planejou, né, como é que ele vai conseguir agora modificar essa situação, né? Se ele soubesse de antemão, provavelmente ele teria vendido por um preço mais caro, né, para garantir que esse tributo fosse pago. Enfim, a retroatividade tem esses problemas, né, porque a pessoa ela fica com a bomba na mão, né, porque não pode passar para ninguém. Então, seguindo aquela linha de argumentação do contribuinte, que pode se planejar, né, no direito tributário é necessário sim que haja uma proteção especial à confiança, na medida que devam prevalecer as consequências jurídicas tributárias produzidas no momento dos fatos que se originaram, que geraram a obrigação tributária, né? A proteção jurídica tributária aqui do contribuinte não pode se converter retroativamente em uma posição menos favorável, justamente por motivos da certeza do direito e também de proteção à confiança, né? Então, de acordo com isso, o legislador ele não poderia agravar continuamente as consequências fiscais que derivam de comportamentos e com relevância econômica, né? E o Tribunal Constitucional Alemão ele já entendeu que o princípio da segurança jurídica, como princípio do Estado de Direito, pode pode originar aqui uma proibição à retroatividade relativa às leis que vão impor gravames a fatos anteriores à lei, né? E o tribunal já decidiu que, como regra geral, as leis que retroativamente criam um tributo ou que agravem um tributo são ilegítimas justamente por ir contra a proteção à confiança no ordenamento jurídico tributário. Porque, por um outro lado, tem que ser garantida e tem que ser dada aqui ao contribuinte as condições necessárias para que se possa fazer com que eles planejem, né, os seus comportamentos, as suas relações econômicas durante um tempo razoável. E aí os contribuintes, eles, em princípio, eles podem confiar que somente terão que suportar aqueles impostos
no momento em que realizam o fato impunível. Então, ele tem que, na hora de fazer oferir uma renda, vender uma mercadoria, saber qual que é a regra que está valendo, né? E aí teve uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão, de 3 de dezembro de 97, que mencionou que o princípio constitucional do Estado de Direito ele requer aqui uma justificação especial se o legislador ele vai modificar retroativamente as consequências jurídicas de uma conduta pertencente ao passado, né, e de forma gravosa ao contribuinte. E a segurança do ordenamento jurídico é aqui uma condição básica em uma Constituição baseada em liberdades, né? Então, por outro lado, se colocaria aqui em perigo de uma forma manifesta a liberdade do indivíduo se os poderes públicos puderem estabelecer consequências jurídicas mais gravosas à realização de sua conduta ou as circunstâncias que afetem essa conduta do que as próprias regras regentes no momento dessa conduta, né? Então, existe aqui a própria questão qual que é a regra do jogo, né? Não posso do nada chegar e falar que a regra do jogo é outra, né? E falar que por isso eu ganhei o jogo. Enfim, essa decisão aqui se baseou aqui na segurança jurídica, claramente na segurança jurídica, e ainda enfatizou que também a supressão de uma isenção fiscal com efeito retroativo considera-se aqui aumento da situação tributária, da pressão tributária. Só que aqui nesse caso, a proibição da retroatividade ela não favorece esses tipos de leis, né, que favorecem o contribuinte. Continuando esse esquema normativo do TIP, ele vai falar aqui sobre a retroatividade própria e a retroatividade imprópria, né? Basicamente, retroatividade própria é a retroatividade que se destina a fatos passados e concluídos, né? E a retroatividade imprópria é aquela retroatividade que se aplica, que não se aplica a fatos pendentes, né? Perdão, que se aplica, a retroatividade se aplica a fatos pendentes, né, de efeitos. Mas e qual é a diferença final disso, né? A principal diferença são nos impostos continuados, né? E aqui, o exemplo clássico é o imposto de renda, né? Que o período de apuração se encerra no final do ano, 31 de dezembro, a 11h59 e 59 segundos, é o último momento para que se realize um fato gerador de imposto de renda válido para aquele ano. Então, basicamente, essa vai ser uma grande diferença. E como regra geral, o Tribunal Constitucional Alemão ele é bem rígido em relação a essa questão de segurança e certeza do direito em relação aos impostos, em relação à retroatividade imprópria, né? Se para fatos passados não pode retroagir. No entanto, ele anda deslizando em relação à retroatividade imprópria, né? Porque ele considera que o fato gerador, né, complexo, ele se realiza apenas no último momento do ano. Então, se por exemplo, o imposto de renda começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. No dia 28 de novembro, existe uma lei que decide mudar a regra do jogo, ela se aplica desde o dia 1º de janeiro, né? Então esse que seria o efeito da retroatividade imprópria, né? É isso, é necessário que se busque não aqui combater que a retroatividade imprópria, né? Porque essa é a regra, né? Apenas em casos excepcionais que a retroatividade própria, né, ela é afastada, né, quando existem questões de interesse público relevante, enfim. No entanto, no caso da retroatividade imprópria, a regra é que não haja nenhuma vedação a isso. Só que aqui o TIP que ele vai tentar fazer uma argumentação que vede também a retroatividade imprópria, né, porque existe aqui uma necessidade de que
o contribuinte ele tenha uma segurança jurídica sobre o quanto que ele vai pagar, para que ele possa se planejar desde o momento que o fato gerador ocorre, né? Então, por exemplo, é o imposto de renda, dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Exponhamos que em 25 de fevereiro ele decida fazer alguma operação que aufira a renda. Ele vai olhar para o ferramental que ele tem na mão. Ele vai olhar para aquela legislação vigente no dia 25 de fevereiro, né? E é essa legislação que ele vai ter em conta, ele vai ter em mente. Ele não vai conseguir abstrair uma legislação que vai modificar lá em novembro essa regra do jogo, né? Então, para garantir a segurança jurídica, é necessário aqui que se tenha em mente a legislação no momento do fato em que ele pratica, né? Só que o Tribunal Constitucional alemão entende diferente, né? Ele entende que essa retroatividade imprópria não há nenhuma garantia aqui para o contribuinte, né? Essa questão é bastante superável, segundo a visão desse Tribunal Constitucional, pelas razões de interesse público, né? Em algum lugar, né, do texto do TIP, que ele fala que a Constituição não garante o direito, não garante a decepção, né? Então não tem mimimi, né? Não tem mimimi. Existe aqui, no entanto, uma maior tutela da retroatividade imprópria quando existe uma crise aqui, um risco de estabilidade no sistema, né, no qual possa causar, violando muito as garantias individuais do contribuinte. Mas ressalto, né, para me tornar mais prolixo, que a regra é que a retroatividade própria geralmente é vedada e a retroatividade imprópria geralmente é permitida, e isso se dá geralmente nos impostos continuados. E aí existem algumas críticas dessa distinção, a retroatividade, né, porque essa distinção é o que possibilita que a retroatividade imprópria consiga ser aplicada, né? Então é necessário aqui que haja a necessidade de também rechaçar a retroatividade imprópria, né? Então o tipo que vai desenvolver alguns argumentos que eu estou pensando seriamente em passar, mas que vai reforçar ainda mais que o Tribunal Constitucional alemão, ele permite a retroatividade imprópria, e ele vai dizer isso no caso do barco, né, que eu anotei aqui. O caso do barco é o seguinte: o contribuinte, existe aqui um benefício fiscal, né? Um benefício fiscal para quem para contribuintes que investam na construção de barcos, né? Só que o contribuinte, ele celebrou um contrato aqui para construir um barco entre os dias 25 de abril e 1º de maio. Só que em 25 de abril o governo anunciou, né, no Twitter, que iria suprimir um benefício fiscal destinado justamente a esses contribuintes que investam na construção de barcos. E aí ele anunciou em 25 de abril, dia 7 de novembro, realmente a lei foi efetivamente aprovada e 27 de dezembro foi publicada, né? E aí, será que o contribuinte teria direito, né, teria direito a não pagar teria direito a esse benefício, ou se o seu benefício foi revogado? E aqui é o mesmo caso lá da outra decisão que eu falei, dessa decisão de 3 de dezembro de 1997. E aqui Brasil para o contribuinte, meu amigo, Brasil para o contribuinte, né? O governo avisou antes, né? Ele quis ainda assim celebrar as suas relações, e aí Brasil para ele, deu ruim para ele, não tem benefício nenhum, foi realmente retroativo, esse benefício foi revogado, né?
E foi revogado por quê? Porque o Tribunal Constitucional ele argumentou que era por um bem geral, né? E esse benefício não tinha nenhum sentido, careceria de sentido, é inútil. E aí fica essa pergunta, né? O que o que é bem geral, né? Se não definir isso, não tem segurança jurídica nenhuma, né? Além disso, né? O que significa falar que um benefício não carece de sentido, né? Se para homologar aqui revogação de leis, simplesmente seja necessário falar que um benefício não é legal, que não é útil, enfim, isso abre a porteira, né, amigo? Isso aí abre a porteira para revogar todos os outros benefícios, né? Então existe aqui uma crítica ferrenha em relação a essa fragilidade da aceitação do jurisprudencial alemã da irretroatividade imprópria, né? Já que muitas das vezes ela é aceita em prol de um sacrifício das garantias individuais dos contribuintes que geralmente se planejam, né? E que não podem se garantir nesse planejamento justamente por causa dessa visão equivocada dessa fragilidade desse princípio, né? Então a doutrina defende que não haja essa divisão entre retroatividade própria e imprópria. Tudo é retroatividade e tudo tem que ser tratado com os mesmos princípios, com as mesmas balizas da segurança jurídica, da certeza do direito, da proteção à confiança, do Estado de Direito, né? Para que não haja essas legislações arbitrárias, né? Um outro aspecto é que a segurança jurídica ela não pode ser menosprezada apenas por leis retroativas, né? Ela também, quer dizer, ela não é menosprezada no caso apenas por leis retroativas, mas ela também é menosprezada quando exista justamente leis que suprimem ou restringem com efeitos para o futuro, né? Quando contribuintes eles tendam a tentar confiar em alguma continuidade de um benefício fiscal, né? Isso pode gerar inúmeras lesões contra o princípio da igualdade, já que o contribuinte ele está ali, à medida que foi concedido um benefício para ele, o contribuinte fala assim, opa, agora eu posso fazer o meu planejamento tal, agora eu posso abrir essa empresa, agora eu posso comprar determinada coisa. E aí depois revoga, como é que fica, né? Só que, novamente, o Tribunal Constitucional Alemão, pior ainda, né? Quando tem efeito para o futuro, não tem nem que fazer ponderação entre certeza do direito e confiança do cidadão do interesse da coletividade. Não tem nem que fazer isso, né? O Tribunal Constitucional Alemão é justamente aquela questão, a Constituição não tutela a decepção, né? Amigo, se revogou o benefício para o futuro, tchau e benção, né? Então é visto com esses olhos pelo Tribunal Constitucional Alemão que, a meu ver e ao ver do TIP, que são completamente tóxicos para a segurança jurídica do contribuinte, para o seu planejamento, né? Ainda que o Tribunal Constitucional Alemão tenha essa interpretação mais ríspida, os legisladores às vezes eles são um pouco mais sutis, né? Eles estabelecem regras de transição, graduação, né, dessa supressão desse benefício fiscal, para que não haja esse impacto tão grande no orçamento do contribuinte, né? Então, ainda assim, o Tribunal Constitucional Alemão, em algumas circunstâncias, né, quando é muito gravosa essa supressão de benefícios, ainda que futuros, eles orientam aqui para uma supressão gradual desses benefícios, né? E por falar em benefícios, é necessário distinguir aqui entre dois benefícios, de benefícios de impostos fiscais para os benefícios de impostos extrafiscais, né? E aqui, voltando aqui para lições de Sense, ele diferencia entre impostos fiscais com finalidades fiscais, aqueles que o Estado tem a missão arrecadatória, para os impostos com finalidades não fiscais, que vão estimular o contribuinte a realizar ou não realizar uma determinada conduta, né? E aí tem que se diferenciar nessa questão de benefício fiscal
né? Quando o benefício fiscal é advindo de um imposto fiscal e quando o benefício fiscal é advindo de um benefício extrafiscal, né? E aí a gente tem que ter em mente no benefício de um imposto fiscal, com fins fiscais, que nada é para sempre, né? E aqui o tipo que dá um exemplo de um imposto dos ganhos de alienação de ativos, né? De ativos para o imposto de renda. Eu vou pegar dois exemplos, mas esses ganhos de alienação de ativos privados, à luz do imposto de renda, ele só é tributável em dois casos, né? Eu vou pegar um caso só para não ficar muito extenso, mas até 1998 esses ganhos eram tributáveis caso eles se realizassem acima de 20% de determinada monta, né? Depois de 1998, esse percentual diminuiu, foi para 10%, né? Ou seja, ampliou-se aqui a base tributável, né? A venda de 10%, um ganho, quer dizer, de 10% já é tributável. Então, será que isso era um benefício fiscal, né? Não, e a resposta é que não, né? Não existe garantia a um privilégio para sempre, né? Não existe aqui uma situação de segurança jurídica a ser preservada. O contrário não se aplica aos impostos com fins extrafiscais. Por exemplo, quando se concede um benefício para a compra de determinado bem, aqui por exemplo posso citar aqui o IPVA verde, quando você compra um carro com um motor híbrido, né, que gaste menos energia, né, que polua menos, né. Quando você compra esse carro e o teu IPVA verde, sei lá, é de 1%, o IPVA normal é de 4%, você compra, quando você compra, você faz as contas, né, e você só compra aquele carro justamente porque, óbvio que não, né, mas na visão aqui, você só compraria esse carro justamente porque um dos motivos determinantes era a tributação reduzida sobre esse carro, né. Então, não se pode revogar esse benefício, né, de uma hora para outra. Se você revogar esse benefício, você tem que dar outras contrapartidas, porque como o benefício era um imposto extrafiscal que visa estimular um comportamento, esse comportamento foi estimulado. E aí depois que estimulou, você corta esse benefício, negativo. Então é necessário que se ou mantenha, não revogue esse benefício, ou dê alguma contrapartida. E já indo para as conclusões, nos minutos finais, né, que a irretroatividade da lei, ela tem que se aplicar não só também ao legislador, mas também ao administrador e aos órgãos jurisdicionais, né? Algo como poderia falar Isabel Derzi com uma irretroatividade do direito, não apenas a irretroatividade das leis, né? Por exemplo, na administração financeira da Alemanha, em caso de mudanças de interpretação desfavorável ao contribuinte, essa interpretação só poderia se aplicar ao exercício seguinte, né? Por outro lado, também seria desejável que os órgãos jurisdicionais, quando fossem alterar a sua interpretação, a sua orientação jurisprudencial e agissem em desvantagem ao contribuinte, estabelecessem essas modificações apenas após a publicação da sua sentença, né? No caso da Alemanha não é assim que acontece, mas essa metodologia ela se acopla aqui na Prospect Overruling dos Estados Unidos, né? E aqui, embora o Tribunal Federal Fiscal não tenha aderido a essa Prospective Overruling, o Tribunal Federal do Trabalho ele já carrega, já comunga aqui dessa metodologia quando preceitua que as sentenças dos órgãos jurisdicionais, na medida que demonstrem eficácia jurídica apenas entre as partes do litígio, sendo vinculantes apenas para as partes do litígio, elas não vão constituir aqui objeto de confiança para a generalidade dos contribuintes, né? Então, antes da publicação da sentença, não vale para todo mundo, né? Mas a doutrina majoritária alemã ela vai sustentar aqui uma opinião de que as jurisprudências consolidadas dos tribunais superiores vão sim constituir um objeto de confiança e essa doutrina tem um consenso, né? E aqui não se pode replicar ou não se pode difundir aqui que as sentenças desses órgãos jurisdicionais superiores elas têm efeitos jurídicos apenas para as partes da causa, né? Mas publicada a sentença, né,
A partir de um ponto de vista de proteção da confiança, é fundamental que a jurisprudência dos tribunais constitua, e não declare, constitua uma situação jurídica a partir da sua publicação, né? Porque à medida que o tribunal altera a sua jurisprudência, a ratio decidendi de uma sentença, ela vai modificar a posição jurídica enquanto fundamento da confiança. Então, duas situações. A situação inter partes ali, tudo bem, provavelmente vai retroagir. Mas ali, aquela situação não valeria para todos os contribuintes. Apenas a partir da publicação da sentença, e aí vem o prospective overruling, né, a partir, né, os efeitos prospectivos dessa mudança de entendimento, é que contribuintes em geral poderiam se aproveitar dessa decisão para saber, né, qual que é o ratio decidendi, né, o que leva um tribunal constitucional decidir de uma forma ou de outra, né. A partir disso, a modificação das regras do jogo podem ser visualizadas e os contribuintes deveriam sim basear suas decisões nessa jurisprudência, né. Então finalizo aqui. Saúde. Obrigado a todos.